Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu no último dia de batalhas por lá. Foi um dia bem quente ontem, teve muita ação ontem, vamos entender o que aconteceu. E vamos falar também sobre o discurso desesperado do Putin implorando um acordo de paz. Vamos entender o que aconteceu. Essas notícias foram sugeridas por Dom Piano, Éder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, ou as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se você olhar esse mapa aqui da frente de batalha, não aparece tanta coisa aqui. Teve algum bombardeio aqui na linha de frente, algumas tentativas russas de avançar aqui em alguns pontos, mas não teve nada de significativo no dia de ontem, de acordo com esse mapa, né? Inclusive, a gente teve a confirmação de que, como diz aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o Igor Konashenkov, anunciou que eles vão fazer uma pausa para restauração, né? Isso é esperado, o Putin já havia falado, e inclusive isso está ligado ao fato deles terem feito esses bombardeios aqui, mas foi muito mais do que isso, tá? Se você olhar o mapa de fogo captado pelos satélites da NASA, foi uma quantidade de fogo muito maior do que o normal, né? Nota que isso daqui é a visão do satélite de qualquer lugar em que tenha fogo, tenha aquecimento na crosta terrestre, né? Mas é lógico que dá para você ver com muita clareza aqui onde está mais ou menos a linha de frente, que é justamente onde você tem uma concentração maior de focos de incêndio, de fogo, né? E você vê algumas outras coisas aqui para dentro que podem ser bombardeios, podem ser algum acidente, algum fogo casual, enfim. Mas dá para ver muito claramente aqui essa linha de frente. Agora, uma coisa muito interessante, como eles apontaram, repara que em Kherson, aonde que está o indicador de fogo aqui, né? Como é que está próximo da cidade realmente, né? Tem muito fogo por aqui. É lógico, esses fogos que tem aqui no meio, bem na área já ocupada pelos russos, pode ser coisa que não tem nada a ver com batalha real, mas aqui em Kherson tem muito fogo muito próximo da cidade. E esse outro mapa aqui, ele também ilustra esse tipo de coisa. E repara que, particularmente ontem, foi um dia anormal em termos de quantidade de fogo na frente de batalha. E aí você pode achar estranho isso, né? Será que os russos e os ucranianos estão... Por que os russos falaram que iam parar, iam fazer uma pausa? Como é que pode eles estarem fazendo essa ação rápida assim? Mas, na verdade, isso tem justificativa. É justamente a ideia deles de consolidar o ganho na frente de batalha, consolidar a linha de frente e com isso poder trabalhar agora a parte defensiva, né? Eles vão fazer essa pausa, mas evidentemente para fazer essa pausa eles precisam estar bem estabelecidos, bem firmes na linha de frente, né? Então isso aqui faz parte deste processo, na verdade, esse aparente endurecimento da coisa, né? E uma coisa curiosa que eles levantaram foi algumas... Olha só, isso aqui ó, é a intensidade de fogo medido por esses satélites. E repara que foi a segunda maior intensidade de fogo em toda a guerra. Isso aqui foi na época foi lá no início da coisa, com os ataques russos a Kiev, quando os russos ainda estavam tentando tomar Kiev. Então teve também marcações grandes aqui. Essa segunda grande onda aqui foi quando os russos tomaram Popasna, que foi também eles jogaram tudo que eles podiam para tomar Popasna, e de fato foi uma vitória estratégica deles significativa, Popasna. E agora aqui foi o segundo, na verdade, ou seja, se você tirar isso daqui, foi a maior quantidade, uma das maiores quantidades de fogos na linha de frente aconteceu ontem, né? Mas como eu expliquei para vocês, isso é justamente em função de estarem se consolidando na linha de frente para fazer a pausa que está definida lá pelo exército russo. É lógico, a gente sabe, não se escreve em pedra o que dizem os russos mentem o tempo todo, os ucranianos sabem que não podem também dar mole nisso daí, mas o mais provável é que seja isso mesmo, né? E aí uma coisa curiosa que trouxe aqui o Defimon, falando sobre falando sobre esse caso também, né? A quantidade de fogos na linha de frente muito, muito fortes, né? E aí ele aponta algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena ressaltar, né? Então ele aponta, por exemplo, que dá para ver muito claramente com esses fogos a linha de frente aqui perto de Izium, né? É uma área que a gente não vê, a gente sabe que os ucranianos estão chegando próximos a Izium,
estão nessa mata aqui do lado, né? Izium fica nesse cantinho de cá, e tem essa grande mata, essa região de floresta aqui do lado. A gente sabe que os ucranianos estão aqui, mas a gente não sabe aonde exatamente. Ontem deu para ver claramente onde é que está essa linha de frente aqui nas proximidades, né? Isso daqui também é um outro ponto de batalha, é esse ponto de batalha mais aqui ao sul, próximo a Donetsk. E também mostrou que tem bastante coisa acontecendo por ali, né? Tentativas de invasão. Aqui é a frente principal, aqui é Lysychansk, né? Severodonetsk, coisa e tal. E uma coisa que ele aponta aqui é que Bielorrivka já está completamente sobre domínio russo, né? A gente falou que, em tese, por esse mapa aqui e pelas informações que a gente tem do exército ucraniano, o exército ucraniano ainda controla Bielorrivka, ou seja, em tese, assim, se você for extremamente preciso, os russos não conquistaram ainda o oblast de Luhansk inteiro, porque ainda tem a cidade de Bielorrivka, uma pequena cidade, uma pequena vila. Mas isso daí é uma questão mera detalhe, né? Não vai fazer muita diferença. E mesmo aqui, sim, ele está falando aqui que pelo que está mostrando por essas linhas de fogo aqui, Bielorrivka já está, na verdade, em poder dos russos, né? Não está mais entre os ucranianos, né? Aí mostra aqui várias linhas, realmente eles segundo ele, os ucranianos dizem que as forças russas entraram em retirada em alguns lugares aqui devido a ataques ucranianos nessa região próxima a Bakhmut. Bakhmut está aqui, para você ver no mapa, essa região mais abaixo aqui. Então houve também muita tentativa de avanço aqui, né, dos ucranianos. Enfim, mas o mais interessante ele guarda para o final, e ele fala aqui sobre... Ele fala em vários lugares, né, de várias situações, e o mais legal que ele fala é que, olha só, eu tenho informação confiável que a ponte temporária que foi criada em Kupiansk foi destruída hoje e está não operável, né? Então vamos entender esse assunto, porque esse é um assunto bem interessante, isso pode fazer muita diferença. Kupiansk é essa cidade aqui, ó, bem na retaguarda russa, e repara que passa aqui uma grande ferrovia que vem de Belgorod, passa por Kupiansk. Aqui em Kupiansk ela atravessa o rio, eu não sei que rio que é esse daqui, mas talvez seja o Severodonetsk mesmo, ou então algum outro rio da região, mas é um rio grande, então aqui ela ultrapassa esse rio e segue para justamente a região principal da batalha aqui, tá vendo aqui? Ela vem de Belgorod, passa por Kupiansk, e aqui vai para vários lugares, vai abastecer Izium, vai abastecer Severodonetsk, então é uma ferrovia muito importante para os russos, né? Os russos, vocês sabem, eles dependem muito de ferrovia para logística, eles têm toda uma logística focada em ferrovia. Infelizmente, a Ucrânia tem a mesma bitola russa, isso é uma herança da época soviética. Existem planos para mudar isso, principalmente agora que a Ucrânia vai se integrar com a União Europeia. Muito provavelmente eles vão fazer um esforço de mudança de bitola, mas isso não é uma coisa barata e simples de fazer. É um processo que foi feito em alguns países, Polônia, países bálticos, mas leva décadas. Então não é uma coisa simples de ser feito, ainda mais num país tão grande quanto a Ucrânia. Mas então isso acabou ajudando os russos, porque os russos acabaram podendo usar as ferrovias ucranianas, né? E lógico, nos primeiros dias da guerra, os ucranianos destruíram a maior parte das ferrovias próximo à fronteira, mas vocês sabem, destruir ferrovia não é uma coisa muito efetiva, isso atrasa, evidentemente, o avanço, mas é sempre possível consertar ferrovia, é relativamente barato e simples consertar a ferrovia, né? Bom, pois bem, então uma coisa que os ucranianos fizeram aqui em Kupiansk para evitar o avanço russo, quando eles perderam a cidade, isso aqui foi logo no início da guerra, eles destruíram a ponte ferroviária que atravessava o rio, de forma que os russos não podiam usar essa linha aqui de Belgorod para abastecer a frente de batalha. É justamente o que está neste... Quer ver? Aqui tem a imagem. Aqui, ó. A ponte destruída em Kupiansk. Isso foi destruído pelos próprios ucranianos logo no início da batalha, né? E aí o que os russos fizeram para recuperar isso daqui? Essa ponte não dava para recuperar facilmente, então eles criaram uma ponte militar, tá vendo aqui? Ó? Tem um desvio aqui, eles fizeram o trilho passando por uma ponte temporária
militar. Mandaram até o padrezinho lá, eu não sei como é que é o nome, é padre mesmo que fala na igreja cristã ortodoxa, eu não sei como é que se diz, mas enfim. O religioso lá benzeu a ponte, né? Foi lá, fez ali o benzimento da ponte e coisa e tal, e com isso os russos puderam usar com muita facilidade esse terminal, essas linhas aí que vão desde Belgorod até a frente de batalha, passando por Kupiansk, né? Só que, conforme ele diz aqui, parece que isso daí foi atingido por fogo, essa linha, ou seja, essa ponte, uma vez que agora os ucranianos têm os HIMARS, que tem uma precisão muito grande, você tem toda uma nova possibilidade de atingir esse tipo de alvo, que é um alvo pequeno. Não é um alvo fácil de ser atingido. Pode parecer que, basta jogar uma bomba ali, mas se acertar aquela bomba a muita distância, né? Repara que os ucranianos, isso aqui está bem aqui, ó, Kupiansk está aqui, ó, bem no meio da área dominada pelos russos. Eles teriam que mandar a uma distância grande. E acertar com essa precisão toda é muito difícil. Mas não com o HIMARS. Com o HIMARS fica fácil, e aparentemente é isso que ele está dizendo aqui, justamente esses fogos aqui mostram que essa ponte foi destruída. É mais uma forma dos ucranianos dificultarem a logística russa, tá? Não impedem, tá, gente? Porque eles podem usar outras ferrovias por aqui, vir aqui por essa outra cidade aqui, Urazovo, que também tem outra ferrovia que vem para cá, e aí não precisa cruzar o rio nessa posição aqui, mas é lógico, é sempre mais complicado para os russos fazerem a logística deles, né? Então isso aí está dentro da expectativa ucraniana de dificultar a logística russa, né? E bom, como a gente viu, existem muitos fogos aqui em Kherson, da cidade. A cidade já é nessa área aqui, mais ao sul aqui, então assim, tem realmente muita coisa próxima aqui, né? E o que a gente teve ontem foi justamente mais um ataque ucraniano próximo a Chornobaivka, que é essa região aqui, próxima do aeroporto. Aqui também tem o aeroporto e tem o subúrbio de Chornobaivka. O ataque ucraniano foi nessa região, deve ter atingido alguma parte de tropa russa que tem aqui, causou um grande incêndio na região. O pessoal aqui diz que não sabe se foi munição que atingiu ou se meramente pegou fogo em alguma coisa, mas de qualquer forma foi um alvo russo atingido aqui, né? Além disso, o prefeito de Oleshk, que é uma cidadezinha que fica do outro lado de Kherson, né? Se você olhar aqui, Kherson é essa cidade grande aqui, e perto de Kherson tem essa ponte que atravessa o rio Dnieper, né? E aí você tem Antonivka aqui do lado de cá do rio e Oleshk do lado de cá, do outro lado do rio, né? Então essa ponte aqui é uma ponte crucial, porque se os ucranianos conseguirem, eles não precisam nem tomar Kherson, basta eles tomarem Antonivka e essa ponte, e também Nova Kakhovka e a represa que tem aqui, e simplesmente todas essas tropas russas que estão do lado de cá do rio vão ficar sem comunicação com as tropas principais, não vão conseguir ser reabastecidas, e daí vai ser uma questão de tempo para elas terem que se entregar como prisioneiros de guerra, né? Então, isso aqui é um ponto fundamental, e o prefeito de Oleshk, que fica aqui do lado sul da ponte de Antonivka, ele falou que avisou para os ucranianos que moram próximo a depósitos russos para se afastarem nos próximos dias. Ou seja, tudo indica que os HIMARS estão, ou pelo menos um dos HIMARS, no mínimo um, na verdade os ucranianos têm usado baterias de 2, tá? E a gente já tem informação que eles já têm um total de 7 operando na Ucrânia, entre HIMARS e M270, que é uma versão equivalente do HIMARS da Alemanha. Então, provavelmente, pelo menos alguns estão aqui na região de Kherson e devem começar novamente uma campanha de ataque aqui a depósito de munição russo nessa região, né? Também houve a informação de que atingiram um depósito de munição em Nova Kakhovka. Isso aqui não é uma ponte, é uma barragem, na verdade é uma barragem hidrelétrica que também gera a famosa água para o famoso canal que abastece a Crimeia. Então, que não é uma ponte, é mais difícil de destruir, mas da mesma forma, se os ucranianos conquistarem essa região aqui,
torna difícil os russos terem contato com o lado de lá, né? E os ucranianos ainda podem cortar a água da Crimeia ainda. E parece que a gente não tem imagens dessa explosão, mas isso foi falado agora, tá? A gente está falando aqui, ó, 8 horas da manhã do dia 8 de junho, horário do Brasil, que deve ser mais ou menos meio-dia lá na Ucrânia, né? Então, foi destruído um depósito de munição lá em Nova Kakhovka, a gente não tem imagem, mas tem a informação, né? Bom, outra coisa curiosa que foi comunicado ontem é que o Arestovich, que é um conselheiro lá do Zelensky, né, foi perguntado como é que de repente os ucranianos começaram a se defender, a impedir tantos bombardeios russos, né? Você lembra, normalmente quando a gente mostrava esse mapa aqui, todo dia tinha um monte de alerta de bombardeio e coisa e tal, um monte de bombardeio feito por míssil de longa distância. E a gente já tinha falado para vocês que a Rússia está com poucos mísseis desse tipo, né? Ela tem poucos mísseis de longa distância, principalmente os de precisão. Ela tem muito míssil burro, míssil antigo, só que o que você acaba causando nesse caso é uma grande destruição civil e raramente atingindo o seu objetivo militar, né? E uma coisa que aconteceu nos últimos dias é que isso diminuiu. E diminuiu, sabe por quê? Porque os ucranianos começaram a derrubar esses mísseis, ou seja, o sistema antiaéreo ucraniano era baseado no San-300, que é uma bateria antiaérea da época soviética ainda, né? Uma coisa meio antiga, e que derrubava 15% dos mísseis que os russos lançavam. Então ainda era muita vantagem para os russos lançar esses mísseis contra as cidades ucranianas da retaguarda, porque poucos eram derrubados, então acabavam sempre causando muito dano. Agora tá tipo 80% são derrubados. Alguma coisa aconteceu e o Arestovich confirma, nós temos algo novo. Ele não falou o que é, por motivos óbvios. Estavam falando em Nazam, mas acho muito pouco provável que chegaram a fazer isso já, mas ele certamente tem algum outro sistema antimíssil que foi deslocado lá para a Ucrânia e que está conseguindo segurar uma boa parte dos mísseis russos, né? Provavelmente algum sistema ocidental. Tipicamente esses sistemas são muito melhores no mundo ocidental do que na Rússia. A Rússia nunca se importou muito com esse tipo de coisa. Então, não temos informação do que é, mas o fato é que se tornou muito menor a possibilidade, né? A gente teve várias notícias de, por exemplo, bombardeios a Odessa, em que os russos lançaram 16 mísseis e desses 15 foram derrubados. Só um que acabou caindo e causando dano. E assim a gente viu também em outros lugares, aqui em outras localidades na Ucrânia. Mais uma boa notícia aí, essa melhora na capacidade ucraniana de derrubar esses mísseis, né? Além disso, o que está acontecendo, né? À medida que o tempo passa, como você sabe, os russos estão com menos mísseis, começam a pegar aqueles estoques mais antigos e daí você tem casos e mais casos de mísseis que falham em atingir, né? Segundo o porta-voz dos militares ucranianos, ele disse que 70% dos projéteis russos erram o alvo, né? A maior parte deles erra simplesmente, outros são derrubados pelas forças ucranianas e outros atingem áreas que não têm nenhum objetivo militar no final das contas. E um exemplo disso, a gente viu, esse vídeo aqui na verdade é um vídeo de... Olha, o foguete já sai torto, ele vai cair daqui a pouquinho. Isso aqui é um foguete, é um lançamento de mísseis calibre da Rússia. Aqui ele caindo aqui, o foguete caindo. Mostrando bem esse caso. Foi filmado no dia 4 de julho. Já faz alguns dias, mas foi liberado agora, os russos liberando, como olha só, tá vendo? Estamos jogando um monte de mísseis calibre e eles nem percebem o míssil caindo lá atrás, mostrando como que eles estão com problemas com esses mísseis, né? Enfim, e por outro lado, os ucranianos agora têm uma nova arma, né? A França mandou projéteis bônus para os Caesar, que são aqueles grandes obuses propulsados, né, autopropulsados. E o que são esses projéteis bônus, né? São, na verdade, um tipo de projétil que se desmembra em vários projéteis na hora de atingir o alvo, e todos esses projéteis guiados, ou seja, ele sai do obus, um projétil único que faz uma trajetória balística, mas quando ele está chegando próximo do alvo, ele se abre e libera um monte de outros projéteis que são guiados por GPS e visam e atingem pontos específicos naquela região, né? Então,
é mais uma arma bastante significativa aí, que está chegando aqui para os ucranianos e permite, aqui tem uma descrição aqui de como ele funciona, né? Ele vai, o cartucho vai até a região numa trajetória balística, mas quando chega aqui ele pode visar vários alvos diferentes no mesmo cartucho, o que dá uma vantagem enorme para ele, né? Então é bem interessante saber que que a Ucrânia tem esses cartuchos agora, recebeu isso da França. Vamos esperar para ver o efeito disso na frente de batalha. Bom, com isso a gente encerra a parte mais militar da coisa. Vamos falar rapidamente agora de algumas coisas que aconteceram. Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre tudo aqui, mas eu vou falar sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu queria ressaltar é a questão da saída do Boris Johnson, né? O Boris Johnson renunciou ontem, e daí tinha um monte de russo aí comemorando. Ai, não, olha só, tá vendo? Falaram que o Putin iria cair, quem caiu é o Boris Johnson. Isso só mostra o absurdo dessas pessoas não entenderem a diferença entre um sistema democrático e um sistema ditatorial, no caso do Putin, né? O Putin está há 14 anos no poder, 14? Muito mais do que isso, né? Está 20 anos no poder, ele subiu nos anos 2000 e não sai por nada, né? Não deixa o poder de forma alguma. E o fato é, a política russa é o Putin no final das contas. Se o Putin cair, isso vai realmente fazer diferença na guerra russo-ucraniana. Isso é característica de sistemas ditatoriais. A Inglaterra, bem ou mal, é um sistema democrático, é muito diferente. A política da Inglaterra é uma política de Estado, não é política de governo. Não era o Boris Johnson certamente ajudou muito a Ucrânia, mas isso é muito mais uma política de Estado que já foi endossada tanto pelos conservadores quanto pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido de esquerda lá na Inglaterra. O Boris Johnson saindo, quem vai entrar não se sabe ainda, vai haver uma votação entre os conservadores, eles ainda são maioria no parlamento, então vão indicar uma outra pessoa, e essa pessoa vai continuar a mesma política com relação à Ucrânia. Mesmo que, por hipótese, não vai acontecer isso, mas por hipótese que subisse um primeiro-ministro do Partido dos Trabalhadores, de lá do partido do Labour Party, ele também iria manter essa política. Então é muito diferente essas duas coisas. Isso foi... E aqui está justamente o Dmitry traduzindo um comentário de um blog lá na Rússia, falando justamente sobre isso. Não que ele caiu porque ele não conseguiu fazer o projeto Ucrânia deles e não sei o que lá, e que, né, ele não foi suficiente, não conseguiu resolver os russos. O pessoal achando que a queda do Boris Johnson teve alguma coisa a ver com a guerra na Ucrânia. Não teve, ao contrário, pela ação dele na guerra da Ucrânia, ele até ganhou alguns pontos positivos em termos de popularidade lá, né? A questão é que tinham outros elementos na política interna do Reino Unido que realmente pesaram nesse caso. Tinha aquele caso da festa que ele fez na época do lockdown. Você sabe a minha opinião sobre o lockdown, foi uma besteira enorme, não deveria ter sido feito lockdown em lugar nenhum, isso não tem nenhuma base científica, esse tipo de coisa. Mas uma vez que ele decretou o lockdown e daí descumpriu o próprio lockdown, foi numa festa e coisa e tal, isso já tinha queimado ele um tanto, depois teve um caso todo aí de assédio de um auxiliar dele. Enfim, foi puramente coisa de política interna que derrubou o Boris Johnson. Isso não vai fazer nenhuma diferença com relação à Ucrânia. Os russos estão nessa visão de que isso teve alguma coisa a ver com eles. Não, não teve, não foi nenhuma vitória russa isso, foi ao contrário. Aliás, diga-se de passagem, no início da eleição do Boris Johnson, os russos chegaram até a comemorar a eleição dele, né? Então é uma coisa que não faz sentido. Bom, e nesse mesmo sentido a gente tem aqui o Putin fazendo um apelo desesperado por negociações de paz. Dá para ver que o cara tá nervoso, lendo o papel ali, ele se mexendo assim, nervoso, não tá gostando da situação, realmente ele sabe que a Rússia está numa situação muito ruim no fronte militar, apesar de ter avançado. Para avançar teve que usar tudo que podia e sabe que não consegue manter esse tipo de coisa. O que ele falou ontem? Hoje nós ouvimos que os militares do Ocidente querem nos ganhar na frente de batalha. Vamos deixar eles tentarem. Eu queria avisar o Putin que, na verdade, olha só, quem está ganhando de você na frente de batalha é o exército ucraniano, tá? Tem algumas armas vindas do Ocidente, é verdade, mas o Ocidente não entrou nessa guerra, não. E é fácil, Putin, você saber quanto o Ocidente entrar nessa guerra, porque você vai ver os soldados ocidentais tomando cafezinho na Praça Vermelha 2 dias depois de eles entrarem nessa guerra. Vai ser muito fácil você perceber quando eles entrarem de fato nessa guerra, né? Por enquanto,
vocês estão lutando o exército ucraniano. Nunca se esqueça disso. Aí ele fala aqui, nós não começamos nada ainda. O desespero deles para recrutar a gente, para chamar a gente, oferecer dinheiro para o pessoal se alistar no exército, não começaram nada ainda. Não estão fazendo altas medidas de logística para tentar trazer tanques da década de 60 para botar na frente de batalha. Não, nem começamos ainda e coisa e tal. Meu amigo, não, ninguém cola isso. E o pior é que dá para ver que ele está nervoso nesse discurso dele, né? Mas o que ele queria dizer mesmo, o pedido dele, ele falou mais adiante. A Rússia não se recusa a conversar a paz com os ucranianos. Mas quanto mais tarde eles começarem, mais difícil será para negociar. Ou seja, isso daqui é o que ele quis com esse discurso dele. O que ele quer é negociar. A gente sabe disso. Eles querem que um cessar-fogo, porque eles sabem que não conseguem manter essa área que eles ocuparam. Evidentemente que eles não têm condição de fazer isso. Essa área está totalmente devastada, ela não tem nenhum ganho, não gera nenhum valor comercial. As pessoas que estão ali, só ficou ali o pessoal que realmente não tem para onde ir, tipicamente pessoas que não têm capacidade econômica, pessoal doente, pessoal muito idoso. E, no final das contas, para os russos manterem essa área, eles teriam que manter a presença militar o tempo todo, o que seria extremamente caro para eles. Eles não têm como manter essas áreas que eles conquistaram. Por que eles mantiveram a Crimeia e o Donbás? Né? O pessoal falou ou comentou alguma coisa num vídeo meu. Mas eles mantiveram o Donbás e a Crimeia. Exatamente porque quando os ucranianos estavam avançando para retomar Donbás, é verdade, os ucranianos não chegaram a iniciar uma contraofensiva contra a Crimeia, mas contra Donbás sim, e estavam avançando e estavam tomando território dos entre aspas, separatistas de Donbás, e aí eles assinaram um cessar-fogo, foi um acordo para fazer um cessar-fogo, a Ucrânia trocou aquele território por paz. Então beleza, vamos parar, deixa esse território de Donetsk e Luhansk, aquele pedacinho ali com os russos, e a gente tem paz no resto da Ucrânia. E não deu certo, né? A gente viu que só adiou o problema. Daí a importância que a gente fala de não ter esse negócio, esse tipo de coisa agora. E o que o Putin quer é exatamente isso. Ele sabe que a única forma dele manter os territórios é fazer acordo de paz. E foi por isso que ele falou esse discurso todo, né, cheio de tiques e nervosismo e coisa e tal, porque ele precisa negociar. De novo tentou jogar a Ucrânia contra o pessoal do Ocidente, não que vão lutar até o último ucraniano, não, quem está lutando o Putin são os ucranianos mesmo, tá? O Ocidente está só ajudando a Ucrânia, não tem interesse nenhum do Ocidente nisso, eles estão só ajudando a Ucrânia, né? E lógico, é muito engraçado ele dizendo, né, que é uma coisa auto-aplicável, né? O Ocidente já perdeu a guerra na Ucrânia. Não parece não, Putin. Vou ser sincero com você, o Ocidente sequer começou a lutar na Ucrânia. Não tem ninguém do Ocidente lutando na Ucrânia. É a Ucrânia que está lutando com vocês, né? Dá para ver o desespero do cara, dá para ver que ele sabe que não tem para onde ir nessa guerra, usou tudo que tinha para conquistar Luhansk, que é um negocinho pequenininho ali que praticamente não fez diferença. Ele sabe que não consegue avançar mais, sabe que não consegue manter o que conquistou. Tudo que ele quer agora é o pedido dele desesperado por conversas de paz que estão aqui. E por que eu estou dizendo que é um pedido desesperado? Porque ele está fazendo isso, ele foi na televisão lá e falou esse pedido aí. Você viu o Zelensky falando isso? Não, o Zelensky quer a devolução de todos os territórios e quer o Putin sendo processado. Não tem nada de conversa de paz, não existe isso. O Putin é que está pedindo conversa de paz. Isso aqui mostra bem o desespero dele, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.